Aí eles vão chegar no X e vão dizer o quê? Aqui eu não venho. O Áquio vai abrir uma sala bem no centro de Balneário Camboriú. Lá eu não vou. Não tem oração, não tem água, não tem óleo, não tem expulsar demônio, não tem cura de enfermidade, não tem revelação, não tem profecia. Quem aí é ex para ter o bom orgulho de dizer: nós temos a cura numa só palavra? Quem lembra do chefe de 100 soldados, Centurião, um pagão cheio de fé no Deus verdadeiro, fé que os bíblias legalistas judeus não tinham, que disse: verdadeiro Messias, eu reconheço que se o Senhor disser uma palavra, quem pode escrever aí uma só palavra? Escreva aí, Jesus não disse que a maior fé em Israel era daqueles que faziam 7 voltas, daqueles que davam dízimo todo mês, todo ano, daqueles que davam oferta todo culto, daqueles que jejuavam 3 vezes por semana, daqueles que iam para o templo todo dia, daqueles que oravam 3 vezes ao dia. Jesus disse que a maior fé em Israel era de um pagão que disse uma só palavra: e o meu funcionário será curado. Um grão de mostarda. Jesus não disse isso para campanhas, correntes, sacrifícios, novenas, velas. Você entendeu? Quem lembra da Bíblia original Códex que eu ensinei sobre o culto da agitação das águas? Quem lembra e pode colocar o grau aqui, aonde eu expliquei sobre o culto que os judeus faziam, o culto da agitação das águas dos milagres, o culto do tanque de Siloé, o culto do tanque de Betesda. Vocês lembram? Campanhas, campanhas e campanhas. E o que é que Jesus fez? Jesus confrontou, refutou, desaprovou aquelas campanhas. Mas disse para esse centurião: você tem a maior fé de Israel. Portanto, nós temos a cura daqueles que batem, batem, procuram, procuram e acharão e se abrirá. E quando nos encontrarem, encontrarão o que nós encontramos primeiro: a sabedoria suprema, tesouro capaz de mudar a tua vida. Que alegria ver o Henrique e Gabriel. Essa sabedoria é para você que diz: não mereço viver, vou tirar a minha vida. Por que que eu nasci? Não pedir para vir ao mundo, não queria ter nascido. Eu não queria ter nascido. É para você. Escreva aí: tempo é o pretérito, é o passado, porque é o registro da história. Escreva delta, tempo, espaço e matéria. Tudo é feito de delta. A pirâmide passado, presente e futuro, a pirâmide elétron, próton, nêutron, a pirâmide tempo, espaço e matéria. No quesito tempo, representa o passado, porque o tempo ele é relativo e ele nem existe. Quem lembra a dualidade 6-6, a dualidade 12-12, 24 horas?
metade luz, metade trevas. Bom lume, boas trevas. É o tempo do show de Truman, daquele falso sol de Gênesis 1 e falsa lua, porque enquanto é dia aqui do outro lado do mundo, na dualidade é noite, e vice-versa, que faz o registro da história. Espaço. O espaço representa o futuro, que é além do tempo e da matéria. Porque o espaço começa a nos dar a noção de imaterialidade. O espaço não tem matéria, não é palpável. Comprimento, largura e altura 3D, 3 dimensão, outro delta. E depois de milímetro, centímetro e metro, nós teremos, depois de várias unidades de medida do tempo, o que os cientistas vão chamar de anos-luz. Quando o tempo se entrelaça com o espaço e o espaço passa a ser tempo. Quem está entendendo? Para eu ir até tal lugar, não é mais uma medida de tempo, uma medida de espaço, mas uma medida, unidade de tempo. Inclusive na Bíblia, pela cultura judaica, se usava essa linguagem antigamente, hoje não se usa mais. Olha, como é que faz para ir daqui até Gramado, Rio Grande do Sul? Olha, é o caminho de um dia. Quem está entendendo? Você já deve ter visto em algumas Bíblias a linguagem da cultura judaica antiga. É o caminho de um dia, é o caminho de uma semana. Hoje os cientistas dizem anos-luz. E a matéria é o presente, porque a matéria mostra o atalho o imediato que está diante de você, que é o palpável, o tangível, a criação limitada do crivo. Aí vem o delta, presente, passado e futuro. Ora, preste atenção. A modernidade, a multiplicação da informação. Primeira coisa é a informação. É ou não é? Se multiplicou ou não se multiplicou? Vocês pensam que só agora estão existindo desastres naturais? Não, sempre existiu. Mas potencializou a informação e nós ficamos sabendo de qualquer desastre que acontece no mundo imediatamente, sim ou não? Com as notificações das redes sociais e sites de notícias, qualquer tragédia grave que dê audiência, você fica sabendo imediatamente. Mas não é só isso, é todo tipo de informação. Potencializou a voz de cada cidadão, de cada indivíduo, que tem um espaço, mesmo sem formação jornalística, para falar como se fosse um jornalista. E olha que as pessoas dão ouvidos. Tem gente que acredita mais em blog, em youtuber, do que em jornalista. Olha a situação que a gente está. A modernidade nos trouxe a multiplicação, como diz Daniel, o verbo multiplicar e não mais somar, da distração. Nunca teve tanto entretenimento, tantas possibilidades de você se distrair. A multiplicação do comodismo. Existe toda forma de inércia, de apatia. A multiplicação das futilidades. Vocês já viram quantas coisas que as pessoas fazem que são extremamente inúteis? Olhe para o teu dia. Quase tudo que você faz no teu dia, não estou julgando, mas se você é sisteminha, quase tudo que você faz no teu dia é fútil. Não tem valor nenhum. A multiplicação do dinamismo. O que é o dinamismo? Nada fica no lugar durante muito tempo. Tudo muda muito rapidamente, de uma forma que o ciclo encíclico, quem lembra desse meu vídeo, se alguém puder colocar o link aqui, ciclo encíclico,
Muda tão rápido o ciclo do relógio, o ponteiro, que quando você está se acostumando com uma plataforma, ela já mudou, o painel mudou, o perfil mudou, a descrição mudou, as diretrizes mudaram, as regras mudaram, a linguagem mudou, a aparência mudou, a moda mudou, a tecnologia mudou, atualizou. Ao contrário, tudo dura cada vez menos tempo. Por exemplo, o sucesso de uma pessoa. Antes alguém fazia sucesso por 30 anos, 40 anos, morria fazendo sucesso. Hoje alguém faz sucesso em 6 meses. É um hit que dura 3 meses. 1 mês e desaparece da mídia. Tudo é cada vez mais efêmero. Vou dar um exemplo aqui. Quem lembra do Cabo Daciolo? Cadê o Cabo Daciolo? Está morto. Midiaticamente morreu. Qualquer tipo de pessoa, notícia que faça sucesso hoje, amanhã está morto. Esse ciclo, ele vai contra a Matrix. Ele vai contra o código-fonte natural das coisas que Deus criou. Quem está entendendo? Deus fez as coisas para serem no ciclo de 900 anos de Adão. Quem está entendendo? Tudo tem um ciclo natural, tranquilo. As coisas estão tão difíceis hoje que todo dia o professor Akel recebe pessoas dizendo aqui: Akel, é insuportável os teus vídeos com 2 horas falando da verdade. Por que você não faz vídeos de 10 minutos? Ora, como é que eu vou fazer uma Bíblia? Biblia. Biblos. Biblioteca. Em 10 minutos. Isso mostra o quanto que está todo mundo afetado por esse ciclo, esse avanço, essa aceleração. Eu já vi gente dizendo para mim aí que me assiste com a velocidade aumentada. Vai lá no YouTube e coloca a velocidade 2 para me assistir com o dobro do tempo. A metade do tempo, perdão. Algum julgamento para as pessoas que fazem isso? Não. Você faça o que você quiser, mas eu te pergunto, você entende o que eu ensino? Porque colar um grau é diferente de assistir. E aquilo que não se entende não se segue, é ou não é? Veja, você vai para uma escola, são 4 horas e meia lá sentado numa cadeira, cada aula tem 40 minutos, 50 minutos, é ou não é? O que vocês querem? Querem que mude também isso? Querem que a escola dure 1 hora? Já pensou daqui a uns dias os alunos dizendo para os professores nas escolas e na faculdade: eu não vou ficar 4 anos se formando, eu quero que você me ensine tudo em 6 meses. Eu quero ser médico em 6 meses. Ei, eu quero ser doutor em 6 meses. Hã? Que tal vocês irem para a escola, vocês alunos, adolescentes, jovens, e ao invés de ficarem 5 horas sentados lá, ficarem só 50 minutos? Vocês estão vendo como tudo está mudando de uma forma absurda? Quem não sabe lidar com seu passado, fica depressivo. Quem não sabe lidar com seu presente, fica estressado. Quem não sabe lidar com seu futuro, fica ansioso. Escreva aí. Quem não sabe lidar com o passado, depressão. Quem não sabe lidar com o presente, estressado. Quem não sabe lidar com o futuro, ansiedade. E aí não adianta se deleitar na música gospel, levantar as mãozinhas, chorar e dizer: a igreja me faz bem. É o show que te faz bem, a emoção te faz bem. E olha, a emoção faz bem mesmo. E temos que ser sensíveis mesmo. Mas a cura não está aí. É como ir para uma academia, fazer musculação. Parou de ir para a academia, volta tudo.
Quem entendeu? Dieta não resolve, o que resolve é reeducação alimentar. A cura está no todo, na metanoia, na conversão. Palavra conversão e metanoia, dar meia volta, 180 graus. Dietas espirituais não curam depressão. Escreva aí. Dieta espiritual não cura depressão. Remédio não cura, é paliativo. Palavras de esperança e fé. O Acker deu uma palavra tão boa. O pastor, o padre Fábio de Mello falou uma coisa tão linda, agora já estou me sentindo bem. Isso não cura. Isso é superficial. Pelo contrário, isso alimenta ainda mais a depressão, porque você vai querer sempre aquela dose emocional. Revelare. Delta, doenças da alma, da psique, da consciência. Passado, depressão. Presente, estresse. Futuro, ansiedade. Está vendo isso aí? Agora, se uma pessoa não souber lidar com todo o delta temporal, material, espacial, passado, presente e futuro, então essa pessoa ficará com sua mente doente. Daí o porquê de tantos doentes mentais hoje. E aí nós temos dois problemas. Aquele que não reconhece que está doente e não tem cura, e a autocomiseração, o masoquismo, a melancolia exacerbada daquele que reconhece rapidamente que está doente e tem prazer de ser doente. E fala para todo mundo, você sabia que eu tenho depressão? Não, eu queria contar para vocês, eu tenho depressão. Esses dois não têm cura. Se você quer se curar, primeiro, você tem que reconhecer que tem. Segundo, você que reconhece muito rapidamente, se aproveita e fica contando para todos que tem depressão, que sofre, ama ser sofrido. Parece que vive de sofrimento. Você também não tem cura. Então, para ter cura, tem que equilibrar o ego. Existe ego baixo e existe ego alto. Escreva aí, igual delta. Delta para cima, delta para baixo. O ego alto é aquele que não reconhece que está doente. Todo mundo está vendo que ele está doente na consciência, mentalmente. Mas não reconhece. E o ego baixo é aquele que... Os primeiros sintominhas... Parece que ele faz festa e diz, é tudo que eu queria, depressão. Ele passa o resto da vida falando da depressão dele. Quanto mais sofrer, melhor. É que nem aquele episódio do Black Mirror que o médico tem prazer na dor. Porque não sei se vocês sabem, a ambiguidade, dor e prazer, é uma tesoura. Dor de um lado, prazer do outro. Eles são ambíguos, mas eles são consequência um do outro. Então a pessoa sente prazer na dor, olha que loucura. Que é o masoquismo. Daí a origem da síndrome do pânico, bipolaridade e outras síndromes novas e graves. Porque aí essa anomalia psíquica vai se tornar grave, ao ponto de gerar síndromes que hoje tem tanto nome de síndrome que nem dá para fazer a lista aqui. A mais conhecida é a do pânico, é a bipolaridade grave. Como curar através da sabedoria suprema, se a vida é feita de outro delta? Quem lembra? Escolha as intenções e motivações. Ou, escolha as intenções e desejos. Como? Vamos lá? Primeiro, quem quer ser curado aí? Fale com um professor, um mestre.
um pai, uma mãe, ou alguém que tenha o seguinte delta. Essa pessoa, para ela poder ser tua cura, ser teus ouvidos de cura, ela vai fazer o papel de lixo, que é o que um terapeuta faz. Vocês, professores que têm dons pastorais, aqui vem a metáfora pastoreio, que é no sentido de ser uma lata de lixo. Escreva aí. O verdadeiro pastor, não de título e de salário, é aquele que é uma lata de lixo. Um receptor de energia negativa. Vocês têm ideia como é que o Akel volta dos encontros X e das reuniões X? Eu volto com muito lixo. Por quê? Porque cada pessoa que me chama num particular, ela despeja em mim toda a dor, todo o sofrimento, toda a visão de mundo dela, que às vezes para o professor ou para o orientador é uma experiência fantástica e às vezes é uma experiência horrorosa, pesarosa. E todas aquelas frequências baixas caem em cima de mim. Eu tenho que fazer um banho espiritual em casa. Quem está entendendo? É como um bombeiro que vê tragédia o dia inteiro. É como um policial que vê tanta coisa durante o seu dia de trabalho que chega em casa querendo qualquer coisa para limpar a sua consciência. É ou não é, policiais? Bombeiros que me assistem. Médicos, socorristas, paramédicos. Então, mesma coisa, terapeutas, psicólogos. Cadê os psicólogos e psicólogas que me assistem agora? É uma lata de lixo. Que você ouve, as pessoas não querem ouvir, elas só querem falar. Então tem que ter muito amor. Ora, quem é essa pessoa para conseguir ser a tua cura? Essa pessoa tem que preencher 3 requisitos. Vamos lá. Número 1, ela tem que ser confiável ao ponto de que você respeite ela integralmente. Número 2, um sábio que você aprende com ela, você reconhece que ela tem muito mais sabedoria que você. Você tem muito que aprender com ela, quem está entendendo? Presta bem atenção. Põe no papel isso. Volta quantas vezes for necessário, mas não faz errado. 3, moralmente justo, que seja um exemplo, uma referência de vida para você. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se essa pessoa não tiver esses três elementos cumpridos na vida dela, esse delta, não se abra com essa pessoa. Se você se abrir com uma pessoa que não tem esses 3 elementos, olha o que vai acontecer. Vê só. Já vou falar. Ore para este professor, professora. Você vai orar. Orar é falar. Despejar, limpar a consciência. Lembra dos vídeos sobre oração? O que é oração? Ore para esse professor, para essa professora, para esse pai, para essa mãe, para esse avó, para essa avó. Avó. Por esta razão, muitos não se curam. Por quê? Porque vão orar. Escreva, orar é desejar, orar é desabafar, orar é limpar a alma. Vão orar com amigas e amigos que nada têm a lhe oferecer. Ou para parentes que não são exemplos e referências. Aqui está o maior erro das mulheres depressivas. Eu falo mulheres porque de cada 10 depressivos, 7 são mulher, 3 é homem. Mulheres depressivas, ansiosas e estressadas, escutem-me. Preste muita atenção. Isso aqui é seríssimo.
Não se abra, não vá para confessionário, não faça terapia em Facebook. Eu já vi muita gente do X. Eu conheci uma senhora do X em São Paulo, que uma vez eu fui ajudar ela, ela não me ouviu. Não sei se hoje ela me ouve, mas ela não me ouviu naquela época, isso faz muitos anos. Ela tinha no Facebook dela mais de 10 janelas de amigas, a qual ela contava todos os problemas que ela passava do casamento dela, da vida pessoal, da vida conjugal, da vida individual, da vida íntima dela. Quem entendeu? Se você fizer isso, se você fizer isso, você vai ficar cada vez mais doente. Porque quando você se despeja para uma pessoa errada, você corre tantos perigos, tantos riscos. Se você jogar as tuas sujeiras da alma num lugar errado, num lugar sujo igual você, o que você está passando, o que você está vivendo, a situação que você chegou, a situação que você se enfiou, se meteu, se colocou, se pôs. Veja, todos nós temos sujeira na alma, por isso que temos que orar. Isso aqui é muito sério, por isso que eu estou falando pausadamente, porque é muito sério, muito sério. E tem muita gente escrevendo agora para mim dizendo assim, é verdade, mas vocês fazem isso, quase todos fazem isso. Nunca faça isso. Ou então se abre para professores que não são sábios. Aqui vem a importância de termos mestres de verdade, professores de verdade, com dons de aconselhamento terapêuticos, psicológicos. Ou para psicólogos e terapeutas em quem ou não tem profissionalismo, porque o que mais tem hoje é gente se formando sem nenhuma habilidade, se formando em psicologia porque acha bonitinho, porque era a faculdade que cabia no bolso, porque a mãe também era, e tantos N motivos, enésimos motivos. Olha só. Ou então psicólogos e terapeutas em quem não existe uma relação de confiança, ou seja, vai forçado num psicólogo, não tem cultura para isso, desconfia, vai lá por ir, ou o rico que vai por pleno status, por costume, por tradição, ou o pobre que não tem o costume, e aí vai desconfiando, e se entrar desconfiando não funciona. Por isso que muita gente consegue a cura com pastor, com padre, com rabino, com pai de santo, mãe de santo, seja lá o que for. Porque não importa quem é a pessoa, não é a pessoa nem a religião dela, mas é o quesito confiança. Lembra do Delta? Confiança, referência e sabedoria. Você pode escrever isso? Confiança, referência e sabedoria. Se essa pessoa é confiável para você, referência para você e sábia para você, vai funcionar. Se alguém vier falar com o Áquil pedindo conselho, mas não confia em Áquil, não vai funcionar. Essas orações que são desejos, desabafos, limpeza dos resquícios, não funcionam, não curam. Veja, a oração verdadeira é uma limpeza em delta. Em delta. Alguém escreveu ali algo muito importante. Eu raramente leio, só leio quando é importante. Alguém escreveu assim, e quando não se confia em ninguém, aí não tem cura. Se você não confiar num próximo, numa referência, você tem que reaprender a vida. Você vai ficar doente sozinha e vai morrer isolada. Nós precisamos uns dos outros. Lembram de ontem? A oração verdadeira é uma limpeza em delta. O que é uma oração verdadeira? Vamos lá, preste bem atenção porque é outro delta. O que é uma oração verdadeira? Olha lá, a Liliane dizendo que a filha dela tentou tirar a própria vida. Lá, põe esse vídeo para ela. Número 1.
limpa os resíduos do hoje. Número 2, limpa os resquícios do ontem. Número 3, evita os resíduos, resquícios e sujeiras do amanhã. As sujeiras psicológicas futuras. Olhe bem esse texto na tua tela. Se uma oração não fizer isso, não é oração. Não adianta começar com glória, glória. Não adianta terminar com amém, até porque amém não significa assim seja, grau 100. Não adianta começar com eterno Criador, excelso Pai dos céus, da glória eterna, Elohim, Adonai, Hashem. Pode falar o nome que você quiser. Não adianta orar 7 vezes, gritado, com línguas, sem línguas, não adianta. A oração verdadeira tem que cumprir isso. Tem que limpar o passado, o presente e o futuro. 2. Fale com o Criador. Ore e ore, não misticamente, sem privilégios, sem pedidos. Quem pede alguma coisa material para Deus provoca enjoo no Criador. Desabafe seus problemas, suas dificuldades, projete suas ansiedades, resolva seus conflitos. Confie em Deus. Mas espera aí. Quem aí confia no Áquil? Se não quiser nem se manifestar, não precisa. Só não seja falso. Quem aí confia no Áquil? Se você confia em mim, quando você vier pedir um aconselhamento, se você tiver essa oportunidade, uma vez, uma terapia, uma só palavra que você ouvir, um conselho, vai resolver. Quem entendeu? Como é então que para Deus tem que ser campanha de oração? Tem que ser ritual ou sacrifício litúrgico. Oração não é culto, oração não é ritual. Oração não é corrente. Porque se você confia em Deus, você lança sobre Ele os teus problemas e resolveu. A fé é aquela, uma só palavra e tudo estará bem. Quem ora muito tempo ou ora muitas vezes não tem fé. E fé é confiare, confiador, sendo fiador. Quem aí é fiador? Lembra da minha música? Jairo, credere fideles. Fé verdadeira é confiare. Como pode você dizer que confia em Deus se você ora muitas vezes e muitas horas? Eu nunca vi alguém dizer que confia em Deus, mas tem que voltar a repetir para Ele todo dia. Terceiro conselho. Além da oração a um sábio, uma sábia, e a oração à própria Sofia, sabedoria, o Verbo, o Criador. Terceiro conselho. Se perdoe e perdoe quem lhe feriu. Seja uma criança. Volte o relógio e avance. Limpe estes frames, essa parte do vídeo da sua vida, da sua linha do tempo, a sua timeline. Limpe metafisicamente. Pare de se culpar e ser o diabo de si mesmo, porque diabo significa acusador. Ou pare de acusar e culpar outrem. Basta disso. Dê um basta disso hoje. Perdão vem da etimologia perdonare, que é pagar a dívida. Matemática de Deus, quem lembra? Colhe aí o link da Matemática de Deus, Rata Pé Chavon. Ei!
Perdoe a dívida. Viva uma nova vida extraindo lições, alquimizando o sofrimento em grande evolução e nobreza. O que quase nenhum depressivo, estressado ou ansioso sabe é que revelare. Quem está preparado para a grande cura e um grande revelare? Só a música representa isso. Quem não gosta de música, vá se curar. Quanto mais difícil é sua vida ou foi sua vida, mais provas temos de que você tem o privilégio de ser grande, forte, nobre, evoluído e maior e melhor. O que é que eu quis dizer? No programa passado dissemos que não existe a hipocrisia de somos iguais. Somos sim no esqueleto, nos ossos, mas no sentido de sermos mortais, errantes, pecadores, pois essa igualdade é um desafio do crivo que nós falamos ontem. Agora, estou ensinando vocês que quanto maior a dor, o sofrimento, maior a oportunidade. Escreva aí, dor é oportunidade. Dor é oportunidade. Quanto maior a dor, o sofrimento, maior a oportunidade de ser grande na terra. Quem pensa ser grande pela sorte da vida, seu futuro será pequeno. Quem pensa ser pequeno pelo azar que teve na vida, seu futuro pode ser gigante. Quem pouco sofreu não pode ser grande. É assim que o Criador fez e estabeleceu metafisicamente essa semeadura, esta ação e reação cíclica em cíclica. Toda vez que sofro eu fico feliz, sabe por quê? Porque como sábio já sei que serei ainda maior do que sou. E se ainda estou sofrendo, é sinal que ainda tenho ainda mais para crescer. E Deus está me dando o privilégio de ser maior ainda. Ninguém cresce sem dor. Entendeu? E aqui cabe um provérbio. Preste atenção. Dor é combustível do crescimento. Sofrimento é alimento da evolução. Lágrimas são sinais de promoção. Cada lágrima é uma materialização do crescimento que você pode ter. Se alguém não chora mais, se alguém não sofre mais, se alguém não tem mais confronto, acabou a evolução. É sinal que essa pessoa estagnou-se. Olhe para o gráfico da sua vida. O insensível, que não sofre, não chora, que não sente dor, ele não cresce mais. Ele é involuído, ele é pequeno, ele é medíocre. 4. Fuja de tudo que te estressa, tudo que te gera ansiedade e tudo que lhe cause tristezas, exceto, e aqui muitos erram, exceto, repito, exceto, nas relações com os próximos da família. Esses você não pode fugir, que realmente precisam de você. E os alunos, professores, a irmandade, a fraternidade com quem você deve se relacionar, pois essa é a proposta da vida, do cristianismo verdadeiro, do crivo, amar e perdoar. Então, se uma cidade lhe causa dor, uma casa lhe causa más lembranças, fuja, mude, comece uma nova vida.
Se uma empresa, se um trânsito, se uma rua, se uma rede social, se uma tecnologia, se um celular, se um dispositivo tecnológico, se pessoas que não são próximas, que se aproximaram de você com a vida lhe causam problemas e dor, mude, afaste, alterne, melhore, evolua. Faça novas escolhas, mas não fuja sem o perdão. Não fuja com ódio, não fuja do próximo, não fuja da caridade, não fuja da fraternidade. Pois é na fraternidade que confrontamos o ego e evoluímos. As baixas frequências, energias negativas devem dirimir de nossas vidas. Escolha ambientes, companhias e ações de paz. Aprenda a meditar, respirar. Quem aqui sabe respirar, filtrar as palavras, pensar 1000 vezes antes de falar, de agir, apreciar. Veja, um sábio pensa 7 vezes, vocês sabem o que significa o 7, não é? Um sábio pensa 7 vezes antes de escolher. Quem está entendendo? Veja, eu estou 20 dias aqui na casa dos meus pais em Palhoça, esperando, analisando, escrutinando para fazer a melhor escolha do imóvel em Balneário Camboriú. Eu faço isso como referência a vocês. Pensem, repensem, repensem. Pensem 7 vezes antes de escolher, antes de falar, antes de agir. Aprenda a meditar, aprenda a respirar, aprenda a apreciar uma paisagem, uma trilha, uma montanha, o mar, os rios, as cachoeiras, os peixes, os pássaros, a natureza, as crianças, as músicas de boas frequências e boas energias, o silêncio e a sensibilidade abordadas no grau 52, 3S, Delta S, se alguém puder colocar aqui no gravado, link do vídeo grau 52. Evite alimentos que possam alterar seu organismo e possam afetar o equilíbrio bioquímico. Controle sua mente e seus pensamentos e pare de tomar remédios indicados ou receitados por psiquiatras. Pare, jogue fora esse remédio. Exceto, se você realmente tem esquizofrenia comprovada, diagnosticada por profissionais, ou autistas que não podem parar os seus tratamentos comprovadamente. Mas se você só passou por uma fase difícil na vida e foi num psiquiatra e te deu remédio, para com isso. Quem é que não toma remédio para dormir? Porque o remédio vai te dar uma depressão. É o remédio que vai te levar para a depressão. Ele vai destruir a tua capacidade cognitiva. Ele vai te viciar. Cuidado! Eu vou contar para vocês. Um fráter aqui do sul de Santa Catarina pegou carona comigo, ele deve estar me assistindo. E ele disse para mim que tomava remédio para dormir, remédio para ansiedade. Ele estava afoito, estressado. Quando ele me conheceu, ele disse na reunião, olha, eu quase tirei minha vida. Minha vida estava acabada, destruída, eu não consigo controlar meus pensamentos. E aí chegou você na minha vida, Áquil. E a verdade que você prega me libertou. Mas eu ainda tomo remédios. Eu falei, agora falta-te a última coisa. Joga fora esses remédios. Você é esquizofrênico? Ele disse, não. Eu só passei por essa depressão e o médico me receitou tal remédio, esse aqui para dormir, esse aqui para ansiedade. Eu falei, joga fora! Não, mas eu não posso viver sem o remédio. Joga fora! Passaram-se semanas e semanas e quando eu vi ele novamente, eu disse, e aí, como é que tá? Ele falou, tá tudo bem. Tá vivendo sem o remédio? Tá tudo normal. Eu estou bem. Que coisa. Que coisa.
Nunca diga não vou conseguir, nunca vou, é impossível, vou tentar. Nunca diga vou tentar, nunca diga vou tentar, nunca. Não posso parar de tomar esse remédio, não consigo parar, é mais forte do que eu. Nunca diga isso. Não é porque se você deixar de dizer as coisas vão melhorar. É porque se você diz isso, você está com o modus operandi da consciência equivocado, equivocada, errado, desalinhado. Tem que realinhar, refazer o modo com que a sua consciência trabalha. Reprograma. Nunca fale isso. Você está deixando o ego dominar. Vença. Metanoie-se. Quarto conselho. Seja útil. Se envolva em atividades de caridade da Escola de Jesus Cristo com teu professor, tua professora mais próxima. Seja útil, eficaz, comece uma escola, faça um trabalho de habilidades, de dons, dos seus dons, das suas capacidades, e encontrarás a cura. Quem não é útil, não tem uma vida profícua, não produz o hormônio necessário para vencer a depressão. Seja útil. Terá uma voz da sexta, tão intensa, capaz de provocar doenças e tormentos psicológicos se você não for útil. As pessoas que eu conheço, que eu atendi em 7 anos no Ex, que elas não fazem nada, que estão em apatia, inércia, tudo que é para entretenimento elas têm tempo. Distrações elas têm todo o tempo, tudo que é do mal, da ilusão, do show de Truman elas conhecem. Mas a verdade, a escola de Jesus, elas nem frequentam. Quem aí tem depressão? Quem aí está me assistindo agora tem estresse? Não precisa se manifestar, só responda para você mesmo. Ajuda a escola de Jesus. Sabe? Entra com todo o teu corpo, a tua alma e diz, professor, professora, vamos trabalhar, vamos ajudar as pessoas. Vamos fazer um trabalho lindo. Dá o teu tempo, dá teus dons, dá teu dinheiro. Entra com tudo, ajuda famílias, ajuda carentes. Participe das escolas, ensine, aprenda, passe conhecimento, liberte vidas, aconselhe. E você vai ver que a cura está aí. A cura está aí. Destrua o diabo, a voz da sexta precisa ser vencida através do trabalho do bem. Ensine, reúna, produza para seu grupo do bem. Porque se você não produzir, você não vai se sentir útil. E quem não se sente útil vai ficar doente. Sabe por quê? Quem pode me ouvir em silêncio? Porque Deus, o Criador de todas as coisas, do corpo humano, da psique, Ele fez o código-fonte da seguinte forma: todos precisam produzir. Você lembra de Gênesis 3,16, quando começou a dualidade? Dores de parto, suor do rosto de Adão. Quem está entendendo? Você tem que produzir. É mexer na terra. Quem aqui planta, mexe na terra. Você já viu que dificilmente uma pessoa que mexe na terra, que joga no elemento terra, seus traumas, suas tristezas, dificilmente essa pessoa é depressiva? Se jogue na água, num banho de mar, num banho de rio, cuidado. Os elementos água, tome banho de chuva. Porque Deus fez assim, essa é a natureza. É ali que é para você tomar o seu banho espiritual, entendeu? É na terra, é na água. Produza. Ajude pessoas que são feitos dessa terra também, desse carbono e dessa água. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbono. São esses 4 elementos que se miscuíram e formaram o teu próximo.
Ajude essas pessoas. Abraçar pessoas também descarrega energia. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Comece a abraçar pessoas para você ver o que vai acontecer com você. Quem aí tem capacidade de sair na rua dando abraços gratuitos e escrever uma plaquinha Filosofia X? Comece a abraçar pessoas nas reuniões, nas caridades, nas escolas. Abrace pessoas com amor, com sinceridade. Sabe o que vai acontecer com você? Deus criou um poder imenso no abraço. Existe um poder de energia, de cura num abraço. Dê um abraço duradouro num fráter, num sor, para você ver se você não se cura. Fique muito tempo sem receber um abraço, sem ir numa escola e abraçar pessoas que você ama, para você ver se você não fica doente. Abraço cura. O abraço cura. Escreva aí, o abraço cura. Há quanto tempo você não abraça e há quanto tempo você não recebe um abraço? Vá na escola de Jesus Cristo e saia abraçando. Abrace. 5. Pare de ler conspirações, assistir vídeos de um tema só e procurar várias fontes extremistas ruins, notícias ruins, tragédias. Pois quando entramos nisso, a tendência cerebral é do auto-engano. Procurarmos só aquele assunto, aquela temática, só aquilo que já estamos predispostos a aprovar, alimentando-se cada vez mais daquilo, para endossar aquilo, se auto-enganando, gerando conspirações insanas, onde o indivíduo nem percebe, mas seu linguajar é sempre conspiracionista, extremista, legalista, dogmático, gerando o afastamento dos que estão por perto e mais, o isolamento da sociedade, fazendo com que ele fique à margem da sociedade, fazendo com que essa pessoa não seja capaz de se auto-ver, reconhecendo seu descontrole. Cuidado. 6. Evolua seu delta ego. Você se ame, delta. O próximo, os outros, ame. O Criador, Ele deve ser a razão da tua vida, acima de qualquer matéria. Passado. Quem não vence o passado fica pessimista. Excesso de frequências baixas. Escreva aí. O passado leva à depressão e ao pessimismo. Eu vou esperar você escrever. Passado leva à depressão e ao pessimismo. Se alguém está me assistindo e é pessimista, você está a um passo da depressão. Você não está conseguindo superar teu passado. Tem que perdoar esse trauma, apagar esse trauma. Esqueça. Traumas geram pessimismo. E pessimismo é um grande sintoma da depressão. Presente. Quem não vence o presente fica extremamente realista, fica cético, perde a fé, agnóstico, ateísta e fica insensível. Aí vem aqui, por que o Akel põe música? Isso aí é para emocionar, eu não gosto disso. Não gosto que me engane. Eu gosto de papo reto. Não gosto de emoção. Tem medo da emoção, tem trauma. Tem trauma. Lembra do meu vídeo O Sistema é a Cura? Quem não vence o presente é desconfiado. Extremamente desconfiado. Tem muita gente que vai nas escolas de Jesus, eu vejo nos encontros do X, e eles só confiam no Akel. No restante eles não confiam em ninguém. Só no Akel. Aí todo mundo quer ter relacionamento só com o Akel. Isso aí é trauma. Vença teu presente, vença teu passado. Aí você fica extremamente realista. Uma pessoa realista é uma pessoa insuportável. Ela perdeu a poesia da vida. A vida também tem 7 cores. A vida tem seu brilho, sua poesia. Futuro. Quem não vence o futuro fica afoito, ansioso, extremamente otimista.
não enxerga a realidade, vive do misticismo tolo. É uma presa fácil para os religiosos, para o sistema judaico-cristão, onde pregam ego, materialismo, positivismo, autoajuda e privilégio, que tanto eu ensino. Então escreva aí, se você é muito otimista, saiba, essa pessoa que é muito otimista é porque ela não sabe lidar com o seu futuro. E o otimismo é uma forma dela camuflar isso. Ela se auto-engana achando que venceu o dia de amanhã. Não estejam preocupados com o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque basta cada dia o seu diabo. Quem não vence o futuro é otimista. Então escreva aí. Veja. Passado, pessimismo. Presente, realismo. Futuro, otimismo. Mas aqui nós temos que ser otimistas. Não, meu caro. Nem só otimista, nem só realista, nem só pessimista. Lembram que eu falei para vocês que o evoluído é tudo sim e não? Enquanto nós estivermos no mundo relativo, tudo será relativo. Cuidado com seus desejos irreais, não realistas, eles geram frustrações. Sabe, o problema da pessoa que não vence o futuro, que é extremamente positivista, extremamente otimista, exacerbadamente, essa pessoa é irrealista. Aí sabe o que acontece? Ela vai se frustrar. Se tem alguém que está me assistindo agora, me ouvindo, onde minha voz chegar, alcançar, que está frustrado, decepcionado, saiba, você não soube vencer seu futuro. Você já estava sofrendo de otimismo, de ansiedade, uma anomalia psicológica grave. E não sabendo lidar com o seu futuro, olha o que gerou. A doença da ansiedade e a frustração. Sabia que você agora tem a cura porque a sabedoria suprema te libertou. Sabe o que é que liberta? Não é a oração do pastor Áquel. Não é sacrifício e ritual do rabino Áquel. Não é missa e reza do padre Áquel. Mas é um humilde professor. Um humilde professor que conhece o texto, onde Cristo Jesus, o Mestre Supremo, disse: a cura está na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te curará. Vocês lembram do filme Capitão Fantástico? O treinamento militar X, que faz com que vocês sejam preparados para o crivo como ninguém, como lugar algum, aonde a verdade te evolui, te prepara, te protege, te prospera. A verdade é capaz de fazer você vencer o crivo. Leia o livro de Provérbios inteiro e você vai ver a dualidade: tolice e sabedoria, tolice e sabedoria, tolice e sabedoria. O sábio vence, o tolo perde. Você se perdoe, os outros perdoe. O Criador desabafe, confesse seus erros e seja perfeito como Ele é. E o que é um perfeito? O Áquel sempre ensina e vai morrer ensinando o que é uma pessoa perfeita. Aguce sua audição. Ex é aquele que tem zero conflitos. Português de Portugal e português do Brasil, zero conflito. Perfeito, que é o sinônimo de ex, é aquele que tem zero conflitos. Se você tem conflito com algumas pessoas ou com muitas pessoas, por aí você vê o quanto você tem que evoluir.
Que eu ainda tenho conflito com XYZNM, PRSB, CFGW. Então você tem muito a evoluir. Que eu só tenho conflito com uma pessoa nesse momento. Falta pouco para você ser perfeito. Zero conflito. No mais, veja meu vídeo Sabedoria. O nome do vídeo, puderem colocar aqui esse link para todos. Esse vídeo é tão importante. Eu não chamo nem de vídeo, mas sim de sabedoria. Nesta sabedoria que se chama A Oração Forte 2019 para mudar sua vida. Um título chamariz para místicos que precisam conhecer o que é uma oração forte. Uma só palavra. Escute. Se você não sabe vencer o seu passado, pessimista e depressivo, se você não sabe vencer seu presente, realista e estressado, se você não sabe vencer o seu futuro e se preparar para o seu futuro, você será otimista e ansioso. Vamos se curar? Vamos! Até porque, se você não sabe controlar-se e ter zero conflitos, veja aí, você nunca vai conseguir convencer a sua esposa da verdade, o seu esposo. Sabe por quê? Porque o teu cônjuge, teu familiar, teu amigo, vê em você o mesmo ser humano. O mesmo ser humano estressado, bipolar. Você já imaginou uma pessoa falando a verdade absoluta, ensinando as coisas que nós ensinamos aqui para sua família, mas a família olhando para ele dizendo: como é que ele fala essas verdades se ele é louco, bipolar? Quem é ela para me falar isso? Se ela é descontrolada, desequilibrada, estressada. Você já imaginou quantos que se dizem ex e querem sair por aí anunciando a verdade, mas são depressivos? Depressivos. Quem está entendendo? Primeira coisa, minha querida, se curar. A tua cura está aqui. Assista novamente, chore, se derrame. Quanto maior a crise de choro, melhor. Se limpe. Que esse vídeo seja a oração da cura da sua alma. Amanhã o tema geopolítico. Boa noite.